Esposa grávida apanha marido rico e arrogante a trair. Agora os irmãos dela querem vingança. A chuva de Seattle pintava longas sombras no rosto de Isabel Marie Blake enquanto ela estava no seu closet, os dedos trêmulos roçando o tecido dos vestidos de marca que nunca quis realmente. Aos 31 anos, com 8 meses de gravidez, sentiu o bebê mexer-se dentro dela, como se sentisse a tempestade a formar-se no seu coração. A gravação no seu telemóvel pesava mais do que a criança que carregava. A voz do seu marido, geralmente tão controlada e eloquente em reuniões e galas de caridade, agora tocava em sussurros íntimos destinados a outra mulher. As palavras de Cassie Mercer deslizavam pelos seus auriculares, cada sílaba cortando mais fundo do que a anterior. O carimbo de hora marcava 15h47, exatamente quando ele lhe dissera que estava numa reunião crucial sobre a fusão da empresa. És tudo que me tem faltado. A sua voz ronronava na gravação, seguida por uma gargalhada feminina que fez o estômago de Isabel revirar. Vamos encontrar uma solução depois. Ela tirou os auriculares, incapaz de ouvir mais. O quarto principal da mansão em Queen Anne Hill de repente parecia uma prisão lindamente decorada. Tudo tinha as impressões digitais de Cassian, a disposição precisa dos móveis, o tom específico de cinzento nas paredes, até as fotos cuidadosamente escolhidas da vida perfeita deles juntos. 9 anos mais velho, ele tinha orquestrado todos os detalhes da sua existência com a mesma precisão com que construíra o seu império empresarial. Isabel viu seu reflexo no espelho de corpo inteiro, uma estranha a olhar de volta. O vestido elegante de maternidade que usava era escolha de Cassian, como tudo o resto. Azul marinho transmite respeito, dissera ele, com aquele sorriso ensaiado que nunca chegava aos olhos. É importante manter as aparências, especialmente agora. Aparências. Essa palavra tornará-se a base do casamento deles. Ela abandonara uma promissora carreira em arquitetura porque não se encaixava na visão dele de casal poderoso. Não precisas de trabalhar, querida. Concentra-te em construir a nossa família. Em vez disso, as suas palavras, outrora aparentemente carinhosas, agora revelavam a sua verdadeira natureza, correntes douradas. O bebê deu outro pontapé, mais forte desta vez. Isabel colocou a mão na barriga inchada, sentindo a vida dentro dela, uma vida que merecia mais do que uma fundação construída sobre mentiras. A aliança de casamento refletia a luz do dia a desaparecer, projetando prismas na parede. Outro pontapé, como se concordasse. Com precisão mecânica, ela começou a tirar itens do closet, não as peças de marca que ele escolhera, mas as suas próprias roupas, enterradas no fundo. Os jeans gastos dos tempos de faculdade, camisolas confortáveis e o portfólio de arquitetura que mantivera escondido num saco velho. Cada item era como recuperar uma parte de si mesma. O telefone da casa tocou, o som agudo cortando o silêncio, a linha privada dele. Isabel deixou tocar, sabendo que ele estava a ligar para inventar outra mentira sobre estar a trabalhar até tarde. Em vez disso, tirou seu telemóvel pessoal, aquele que ele não monitorizava, e digitou uma mensagem para o seu irmão mais velho, Asher. A caminho de casa. Preciso de espaço para respirar. A resposta de Asher foi imediata. A porta está sempre aberta, Bells. O apelido despertou algo no peito dela, uma memória de quem ela era antes de Cassie e Mercer a moldarem na esposa troféu perfeita. Antes dos sorrisos condescendentes, das críticas subtis e das correções intermináveis do seu comportamento. Antes de se tornar invisível na própria vida. Ela trabalhou meticulosamente, empacotando apenas o que realmente lhe pertencia. A câmara vintage do pai, o livro de receitas da avó e os pequenos esboços de casas de sonho que desenhara à tarde da noite, quando Cassie estava ausente em viagens de negócios. As coisas do bebê já estavam no carro. Ela vinha preparar-se subconscientemente, talvez sabendo que este dia chegaria. Ao anoitecer, Isabel deu uma última olhada na vida que pensava ser perfeita. A mansão acordaria no dia seguinte com metade dos armários vazios, mas os quartos ainda ecoariam com segredos e mentiras. Deixou a aliança de casamento na mesa de cabeceira de Ian, ao lado do relógio vintage que lhe dera no 5º aniversário de casamento. Sem bilhete, sem despedida dramática, apenas o clique silencioso da porta da frente e o ronronar suave do motor do carro ao apontar para Mariners Hill. O GPS estimava 2 horas até a sua cidade natal, mas para Isabel, media a distância entre prisão e liberdade. Na escuridão crescente, o horizonte de Seattle desaparecia no espelho retrovisor. O bebê mexeu-se novamente, mais suavemente agora, como uma tranquila garantia. Adiante, através da noite nevoada, estava Mariners Hill, onde seus irmãos a esperavam, onde o seu verdadeiro eu permanecia e onde a mulher que enterrara debaixo das expectativas de Cassian finalmente ressurgiria.
A chuva continuava a cair, lavando os últimos vestígios de Isabel Marie Mercer, revelando a alma mais forte de Isabel Blake por baixo. A placa Bem-vinda Mariners Hill surgiu através do nevoeiro da meia-noite, as letras desgastadas mal visíveis nos faróis de Isabel. População, 12.437, embora o número não fosse atualizado há anos. O cheiro familiar de pinho e sal-marinho infiltrou-se pelas saídas de ar do carro, um contraste marcante com a sofisticação urbana de Seattle. O seu telefone vibrava incessantemente há mais de uma hora. O nome de Cassian surgia no ecrã com frequência crescente, cada chamada um lembrete do controlo que deixava para trás. Ela desligara o som depois do terceiro voicemail, mas conseguia imaginar perfeitamente a voz dele, modulada, razoável, com aquele aço subjacente que sempre a fazia duvidar de si mesma. O bebê agitou-se quando ela entrou em Cedar Lane, onde a carrinha de Asher estava estacionada na entrada da casa de infância. A luz escoava do alpendre da frente e duas silhuetas familiares aguardavam sob o brilho quente. Asher estava com os braços cruzados, a sua pose habitual quando preocupado, enquanto Gideon andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo já despenteado. Quando ela estacionou, Gideon já se movia, abrindo a porta do carro antes mesmo de ela parar completamente. Jesus, Bells, assustaste-nos imenso. Por que não respondias? Deixa respirar, miúdo. A voz firme de Asher cortou a noite. Ele deu um passo à frente, os olhos verdes observando cada detalhe do rosto da irmã. O pó de construção nas suas botas deixava pegadas na relva úmida. Estás bem? Isabel sentiu as paredes que construíra à volta das emoções começarem a rachar. A palavra bem morreu-lhe na garganta quando Asher a puxou para um abraço cuidadoso, atento à barriga de grávida. O cheiro familiar de serradura e café na camisa de flanela dele quebrou algo dentro dela. O quarto de hóspedes já está pronto, disse Asher, pegando na mala dela. Antes que o Gid rebente a tentar conter-se. Sim, já ligamos ao Randy por causa da ordem de restrição, só por precaução. Randy Wittman, o amigo de infância que agora era advogado local, sempre lhes dissera para ligar de dia ou de noite. Cresceram juntos naquelas ruas, numa altura em que os sonhos de Isabel eram maiores do que o horizonte de Seattle, e Cassie Mercer era apenas um nome que ela nunca ouvirá. Gideon pegou nas outras malas dela, a tatuagem de águia visível sob a manga arregaçada. Juro por Deus, se aquele cabrão aparecer aqui, ele não vai, cortou Isabel, a voz mais firme do que se sentia. Ainda não. Para ele, imagem é tudo. Vai tentar outras táticas primeiro. Ela puxou o telefone, mostrando-lhes as chamadas perdidas, 27 até agora. Amanhã serão os advogados dele. Depois, os amigos na Câmara Municipal. Ele vai descer a escada da influência antes de sujar as mãos. Dentro da casa, tudo estava como ela se lembrava, o chão de madeira gasto, fotos de família nas paredes e o eterno cheiro a café acabado de fazer. A velha cadeira de leitura dos pais ainda estava junto à janela, embora o estofamento estivesse mais desbotado do que ela recordava. A mãe já a teria forrado de novo se ainda cá estivesse. Preparei o antigo estúdio da mãe para ti, disse Asher, guiando-a à escada acima. Achei que talvez quisesses o espaço, sabes? Ele fez um gesto vago em direção à barriga dela. O estúdio fora o santuário da mãe, onde ensinava arte às crianças locais e pintava paisagens que ainda hoje pendem nas casas da cidade. Agora era um quarto acolhedor com grandes janelas viradas para o quintal e a árvore de Acer. Alguém, provavelmente Asher, instalara novas cortinas e uma pequena secretária junto à janela. Gideon apareceu com uma caneca de chá de camomila, a sua energia nervosa manifestar-se em movimentos constantes. Amanhã temos de ligar ao Dr. Martinez, transferir os teus cuidados pré-natais e atualizar a papelada do hospital. E Gid. A voz de Asher carregava aquela autoridade de irmão mais velho que ainda funcionava após todos estes anos. Deixa instalar-se primeiro. Isabel afundou-se na velha poltrona junto à janela, a mão encontrando instintivamente a barriga. O bebê mexeu-se, talvez em resposta à mudança de ambiente, ou talvez fosse apenas a responder ao lar, o verdadeiro lar, não a vitrine impecável que deixará para trás. Tenho algo que deviam ouvir, disse ela em voz baixa, tirando o telefone. A gravação parecia mais pesada agora, naquele quarto cheio de memórias de infância e amor honesto. Amor. Mas primeiro preciso que me prometam uma coisa. Os irmãos aproximaram-se, os rostos sérios. Gideon finalmente parou de se mexer, e a mão de Asher ficou imóvel no seu eterno porta-chaves. Prometam-me que não vão tentar resolver isto. Eu não preciso que resolvam. Eu preciso,
Ela respirou fundo, saboreando o ar salgado que entrava pela janela entreaberta. Preciso de me lembrar de quem sou. De quem era antes dele. E preciso de fazer isso sozinha. O silêncio que se seguiu era espesso. Com promessas não ditas e raiva mal contida, finalmente Escher acenou com a cabeça, embora o maxilar se contraísse visivelmente. A tua vida, as tuas regras, Bells. Mas nós não vamos a lado nenhum. Gideon deixou-se cair no chão ao lado da sua cadeira, as costas contra a parede. Sim, o que ele disse. Mas ainda assim vou ligar ao Randy de manhã. Lá fora, o nevoeiro avançava da costa, envolvendo a casa numa manta protetora de cinzento. Em algum lugar de Seattle, Cassian provavelmente acabava de descobrir a sua ausência, o seu mundo perfeito começando a desmoronar. Mas aqui, neste quarto que cheirava a tinta e memórias, Isabel sentiu o primeiro sorriso genuíno em meses a puxar-lhe os lábios. Toca, disse ela, desbloqueando o telemóvel. Precisam de ouvir porque fui embora. Tudo. A gravação encheu o quarto com mel envenenado, a voz de Cassian íntima e desconhecida envolvendo-os como fumo. As risadinhas ofegantes de Madison pontuavam as suas promessas, cada som fazendo os punhos de Gideon apertarem mais e o maxilar de Escher enrijecer ainda mais. Mas foi a crueldade casual que se seguiu que fez Isabel prender a respiração. A minha esposa? Por favor. Ela é um arranjo conveniente. A esposa perfeita para a sociedade, que sabe o seu lugar. Quando o bebê nascer, uma pausa, sons de movimentação. Bem, digamos apenas que os arranjos podem ser rearranjados. Isabel parou a gravação. O silêncio que se seguiu estava carregado de raiva e revelação. Os seus irmãos permaneceram imóveis, Gideon meio erguido do chão, os nós dos dedos de Escher brancos à volta do porta-chaves. Há mais, disse ela calmamente, mas essa é a parte importante. Ele nunca me viu como uma pessoa. Apenas como um arranjo. Vou matá-lo, a voz de Gideon era estranhamente calma, em contraste com as mãos trêmulas. Não, não vais, interrompeu Escher, os calos de empreiteiro raspando na barba por fazer enquanto esfregava o maxilar. Porque isso não é o que a Bells precisa agora. Virou-se para a irmã, os olhos verdes aguçados com preocupação. Qual é o teu plano? Isabel mudou-se na poltrona, uma mão protetora sobre a barriga. Primeiro preciso garantir o meu futuro, e o do bebê. Tenho algumas economias de que ele não sabe. Não é muito, mas é o suficiente para começar. E o meu portfólio de arquitetura. Espera, interrompeu Gideon de repente, animado. O projeto de desenvolvimento Riverside. Eles estão à procura de arquitetos locais, contratantes independentes. O Randy mencionou isso na semana passada. Gida, advertiu Escher, ela acabou de chegar. Não, ele tem razão, Isabel endireitou-se, sentindo uma centelha da sua velha paixão. Preciso de trabalhar. Não apenas pelo dinheiro, mas por mim. Passei 3 anos a ver os meus sonhos a ganharem pó enquanto fazia de esposa perfeita. Não vou desperdiçar mais um dia. O seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de texto de Cassian. Seja lá o que pensas que estás a fazer, pensa bem. Estás a carregar o meu filho. Não me obrigues a tomar medidas de que te vais arrepender. Escher leu a mensagem por cima do ombro dela, prendendo a respiração. Isso é uma ameaça. Isso é prova, corrigiu Isabel, tirando uma captura de ecrã, juntamente com a gravação, as chamadas, tudo. Não estou a jogar mais o jogo dele. O amanhecer rompia lá fora, pintando o quarto em suaves tons de cinzento e azul. A árvore de Acer projetava sombras salpicadas no chão, dançando com a brisa da manhã. Ao longe, soou a buzina de uma balsa, o primeiro barco do dia a dirigir-se ao mar. Vou ligar ao Randy agora, disse Gideon, pegando no telemóvel. Ele deve estar a correr a essa hora. Ainda não, Isabel segurou-lhe o pulso. Preciso de fazer algo primeiro. Tirou o portátil, o pessoal, não monitorizado que Cassian lhe dera, e abriu o e-mail. Começou a digitar, caro Sr. Harrison, sobre o projeto de desenvolvimento Riverside em Mariners Hill. Gideon espreitou por cima do ombro dela. O gerente de projeto? Bells, ainda não são 6 da manhã. Melhor hora para o apanhar, disse Escher, com um toque de orgulho. O Pat Harrison está sempre no local às 5h30. Velhos hábitos dos tempos da Marinha. Os dedos de Isabel voavam sobre o teclado, anexando seu portfólio e credenciais. 3 anos de criatividade suprimida jorraram para o ecrã.
Não estou mais a esconder-me. Cassian pode ameaçar o quanto quiser, mas não me pode impedir de viver. O bebê deu um pontapé, forte e firme, como que aprovando. Lá fora, a cidade acordava, carrinhas de entregas a passar, madrugadores a dirigir-se à lanchonete, o som rítmico dos barcos de pesca a seguir para o mar. Sons normais. Sons reais. Não o silêncio artificial da sua mansão em Seattle. Enviado, suspirou ela, fechando o portátil. Agora podemos ligar ao Randy. Asher acenou com a cabeça, já a discar. Alô, Randy. Sim, eu sei que é cedo. Ouve, lembras-te quando disseste a qualquer hora? É agora. Sim, ela está aqui e precisa do melhor advogado em Mariners Hill. Eu sei que és o único advogado em Mariners Hill. Só vem. Gideon tinha se movido até a janela, a sua energia inquieta agora com propósito, em vigilância. Carro a subir a entrada. É o Randy. Parece que nem trocou de roupa de corrida. Isabel levantou-se, alisando a camisa sobre a barriga. O sol já tinha subido totalmente, projetando longas sombras pelas folhas de Acer. Em Seattle, Cassian estaria a acordar numa cama vazia, o seu mundo perfeito a desmoronar-se na fúria. Ele tentaria usar cada ligação, cada favor, cada fio de influência para tecer a teia à volta dela outra vez. Mas aqui, na luz crescente de um novo dia, rodeada pelo amor dos seus irmãos e pela força da sua terra natal, Isabel sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança fabricada das promessas de Cassian, mas a verdadeira, crua esperança de uma mulher a retomar a sua vida. Pronta? Perguntou Asher, ao som dos passos na varanda embaixo. Isabel endireitou os ombros, sentindo o peso da gravação no telefone, o bebê seguro sob o coração, e anos de silêncio finalmente prontos para se quebrar. Pronta. Randy Whitman não mudará muito desde o liceu, ainda magro e ágil, com os óculos de leitura sempre na cabeça. Mas o sorriso fácil habitual tinha sido substituído por uma determinação sombria enquanto ouvia a gravação. Quando terminou, tirou um bloco de notas, os tênis de corrida batendo um ritmo ansioso no chão de madeira. Primeiro as coisas principais, disse ele, clicando a caneta. Vamos pedir provisões de custódia de emergência antes que ele o faça. Essa gravação não é apenas sobre infidelidade. É sobre intenção. Arranjos podem ser rearranjados e implica possível interferência na custódia. Ele vai lutar, avisou Isabel, observando a luz da manhã intensificar-se lá fora. A equipa legal dele nunca enfrentou alguém com provas reais, cortou Randy. Advogados de cidade grande confiam na reputação e na intimidação. Nós vamos com a verdade. Uma batida aguda na porta da frente fez todos congelarem. Gideon foi até a janela, enquanto Asher descia as escadas, as botas pesadas ressoando deliberadamente em cada degrau. SUV preto, relatou Gideon. Matrículas do governo. O coração de Isabel, o coração já apertado. Como é que ele... Não é ele, gritou Asher lá de cima. É a detetive Laura Rives. Diz que precisa de falar contigo. Randy endireitou-se. Deixa-a subir. A Laura é boa gente. A detetive Rives entrou no quarto com uma calma antes da tempestade, metódica, observadora, a pele escura contrastando com o branco impecável da camisa. O distintivo brilhou à luz da manhã enquanto ela absorvia o ambiente. Senhora Mercer. Blake, corrigiu Isabel. Estou a usar o meu nome agora. Um ligeiro sorriso tocou os lábios da detetive. Senhora Blake, recebemos alguns relatos preocupantes do Departamento da Polícia de Seattle sobre potenciais problemas domésticos. O meu marido apresentou um relatório de pessoa desaparecida, completou Isabel. Alegando que estou instável, confusa, um perigo para mim mesma e para o meu filho ainda por nascer. Tudo isso, confirmou Laura, tirando o bloco de notas. Além de acusações de não estar a tomar medicação e comportamento errático. Ele pintou um belo quadro. Clássico Gasliguin, murmurou Randy, já a tomar notas. Tenho algo que precisa de ouvir, disse Isabel, estendendo a mão para o telemóvel. Mas Laura levantou a mão. Antes de tocares em nada, deve saber que já existe uma ordem judicial, arquivada às 6 horas da manhã em Seattle. O teu marido está a pedir custódia de emergência do teu filho após o nascimento, citando instabilidade mental. O quarto ficou em silêncio. Gideon praguejou em voz baixa. As chaves de Asher tilintaram na mão cerrada. Ele trabalha rápido, observou Randy, sem parar de escrever. Mas nós também. Laura, o que vais ouvir muda tudo.
À medida que a gravação tocava novamente, Isabel observava a expressão de Laura mudar de neutralidade profissional para raiva contida. A caneta da detetive movia-se rapidamente, anotando cada palavra condenatória. Bem, disse Laura quando terminou. Isto certamente apresenta uma narrativa diferente. Estarias disposta a submeter isto como prova? Sim, disse Isabel com firmeza. Juntamente com capturas de ecrã das ameaças dele esta manhã. Ameaças. A sobrancelha de Laura levantou-se. Isabel mostrou-lhe as mensagens. Com cada deslizar, cada texto, o senho da detetive aprofundava-se. Senhora Blake, vou ser direta. O seu marido tem ligações dentro do departamento da polícia de Seattle, de alto nível. Este caso pode ficar complicado. Então descomplica-se, disse Asher, a voz carregada com os anos de proteção à família. Não o vamos deixar aproximar-se dela. Laura estudou, depois virou-se novamente para Isabel. Tens opções. A gravação. As ameaças. Mostram um padrão de manipulação emocional e perigo potencial. Se estiveres disposta a apresentar queixa. Estou, disse Isabel, sentindo o bebê mexer-se inquieto. Não por vingança. Por proteção. Ótimo, disse Laura, tirando o cartão. Porque isto já é maior do que uma disputa doméstica. Essas ameaças combinadas com as tentativas de usar a polícia. Isso é abuso de poder. E eu conheço algumas pessoas nos assuntos internos que estariam muito interessadas. Uma nova mensagem apareceu no telemóvel de Isabel. A empresa de construção do teu irmão acabou de perder as licenças para o projeto no centro da cidade. Erro administrativo infeliz. Essas coisas acontecem quando se fazem más escolhas. Asher leu-a por cima do ombro dela, o rosto a endurecer. Filho da... Acrescenta intimidação de testemunhas à lista, disse Laura, fotografando a mensagem. Ele está a enterrar-se mais a cada passo. Randy já estava a ligar. O juiz Martinez deve-me um favor. Podemos conseguir uma audiência de emergência esta tarde. Tenho de voltar à esquadra, disse Laura, endireitando o casaco. Entregar o meu relatório antes que os amigos do teu marido tentem enterrá-lo. Senhora Blake, mantenha-se forte. Documente tudo. Quando a detetive saiu, Isabel sentiu o peso da manhã a pressioná-la. As mãos tremiam ligeiramente enquanto esfregava a barriga, sentindo os movimentos do bebê a tornarem-se mais agitados. Ei, disse Asher, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, a mão calejada cobrindo a dela. Vamos conseguir. A empresa pode sobreviver sem algumas licenças. A empresa pode sobreviver porque é honesta, acrescentou Gideon, finalmente parando de andar de um lado para o outro. Ao contrário da vida inteira de certas pessoas. Preciso de fazer algo, disse Isabel, levantando-se de repente. Algo que ele nunca esperaria. O quê? Perguntou Randy, olhando do bloco de notas. Isabel caminhou até a janela, vendo o SUV de Laura desaparecer pela rua. As folhas de ácer dançavam ao vento que ganhava força e, ao longe, ouviu-se trovão, a primeira tempestade da primavera aproximar-se. Preciso de contar a minha história. Toda ela. Antes que ele possa distorcê-la. Virou-se para o quarto. Não só para a polícia ou os tribunais, para todos. O bebê deu um pontapé, forte e decisivo, como se concordasse. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Madison Rain Collins olhava fixamente para o ecrã do telemóvel, o dedo perfeitamente manicurado suspenso sobre o botão de reprodução. A hora marcava 7h43. Mal passará uma hora desde que Cassian a tinha chamado com uma fúria contida, instruindo-a a negar tudo se alguém perguntasse. Mas a mensagem que acabará de chegar não era dele. Era da sua esposa. Eu sei quem tu és, começava a mensagem de voz de Isabel, calma e clara. E estou a oferecer-te uma escolha. Antes que tudo desabe. Podes fazer parte das mentiras dele, ou podes contar a tua verdade. Pensa bem em que lado da história queres estar. No seu apartamento de luxo, pago com os bônus de horas extras, a mão de Madison tremia. Viu o reflexo na janela, vestido de marca, cabelo loiro cuidadosamente penteado, o pequeno piercing no nariz que Cassian chamara de encantadoramente rebelde. Com 25 anos, ela achava que estava a jogar o jogo. Agora percebia que era o jogo que estava a jogar com ela. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento que alugara por cima da velha livraria em Mariners Hill, Isabel estava sentada ao computador, os dedos firmes no teclado.
Randy andava atrás dela, espreitando ocasionalmente o ecrã. Tens a certeza disto? Perguntou ele, ajustando os óculos. Depois de publicares, tudo muda. Esse é o objetivo, completou Isabel. A publicação era simples, direta e devastadora. Sem acusações, apenas verdade. A história de uma mulher que foi sendo lentamente apagada, que abdicou da sua carreira e identidade por um homem que colecionava pessoas como troféus. Ela anexou a gravação, não os momentos íntimos, mas a conversa condenatória sobre arranjos e controlo. Depois, ela adicionou capturas de ecrã das ameaças, da tentativa de manipulação das autoridades e da intimidação econômica contra a empresa do irmão. Feito, disse ela, carregando em publicar no seu blog pessoal. Depois, partilhou em todas as principais redes sociais. Agora esperamos. Ela não teve de esperar muito. Dentro de 1 hora, o seu telemóvel explodiu com notificações. Os meios de comunicação locais foram os primeiros a pegar na história. Empresário proeminente de Seattle acusado de abuso sistemático de poder. Depois os regionais. Ao meio-dia, a sua caixa de entrada estava cheia de pedidos de entrevista da imprensa nacional. Isabel. Gideon irrompeu pelo apartamento com o portátil aberto. Tens de ver isto. No ecrã, Madison Rain Collins estava em direto nas redes sociais. A jovem mulher parecia diferente sem o seu brilho habitual, mais nova, vulnerável, real. O que Isabel Blake revelou é verdade, dizia Madison, a voz trêmula mas determinada. E ela não é a única. Há outras. Mulheres a quem foram prometidas carreiras, oportunidades, apenas para serem descartadas quando deixaram de ser úteis. Eu tenho provas. Mensagens. Registros. Asher entrou silenciosamente, colocando uma mão protetora no ombro de Isabel enquanto assistiam. Estava errada, continuou Madison. Ajudei-o a magoar alguém, várias pessoas, e eu não posso. Ela tocou no piercing do nariz, um gesto nervoso. Não posso continuar a ser essa pessoa. A transmissão cortou minutos depois. As contas profissionais de Madison nas redes sociais começaram a encher-se de documentos, e-mails, mensagens, um registro cuidadosamente mantido do padrão de comportamento de Cassian. Ela guardou recibos, murmurou Randy, impressionado. Rapaz esperta. O telefone de Isabel tocou. Detetive Rives. A tua história acabou de chegar à secretária do comissário da polícia, relatou Laura sem rodeios. Assuntos internos estão a lançar uma investigação sobre quem enterrou queixas anteriores. Isto é maior do que pensávamos. Outra chamada entrou. Pat Harrison, do projeto de desenvolvimento Riverside. Miss Blake, sobre a sua candidatura. Quando pode começar? O bebê deu um pontapé quando Isabel respondeu. Amanhã. Posso começar amanhã. Ao pôr do sol, o mundo cuidadosamente construído de Cassian estava a desmoronar. As ações da empresa tinham caído 12 pontos. 3 membros da direção convocaram reuniões de emergência. E mulheres estavam a aparecer, não apenas da empresa dele, mas de conselhos de caridade, clubes sociais, cada canto da vida cuidadosamente curada dele. Senhora Mercer, chegou uma mensagem de texto quando a noite caiu. Vamos discutir isto racionalmente. Estás hormonal, emocional. Podemos resolver isto. Isabel olhou para os irmãos, para Randy com o bloco de notas cheio de provas, para o ecrã do portátil onde a sua verdade tinha provocado uma avalanche. Sem mais concertos, escreveu de volta. Sem mais arranjos. E o meu nome é Blake. Desligou o telemóvel e caminhou até a janela. Lá fora, as ruas de Mariners Hill estavam calmas, mas não silenciosas. A vida real não precisava de silêncio para ser perfeita. Estás bem? Perguntou Asher suavemente. O bebê mexeu-se, acomodando-se numa nova posição, tal como a mãe, encontrando seu próprio espaço. A sua própria força. Sabes que mais? Isabel sorriu, tocando no vidro da janela. Pela primeira vez em anos, estou mesmo. Lá fora, a tempestade tinha passado, deixando o ar limpo e novo. Amanhã traria mais batalhas, legais, pessoais, profissionais. Mas naquela noite, naquele pequeno apartamento por cima de uma velha livraria, uma mulher que tinha sido invisível estava finalmente, e irrevogavelmente, visível. O escritório do projeto Riverside fervilhava de atividade enquanto Isabel espalhava os seus planos arquitetônicos pela mesa de conferência. Uma semana no novo emprego e já tinha redesenhado 3 elementos principais do projeto.
Pat Harrison estava ao seu ombro, acenando com aprovação para as modificações de habitação sustentável que ela propôs. Isto é exatamente o que precisávamos, disse ele, traçando a linha de um telhado modificado. Eficiência moderna sem perder o caráter da cidade. Uma batida na porta interrompeu-os. A detetive Reeves estava à entrada, a expressão grave. Miss Blake, precisamos de falar. Na pequena sala de descanso, Laura espalhou uma série de fotografias. Mostravam Cassian em vários eventos sociais em Seattle durante a última semana, sempre a sorrir, sempre com uma acompanhante diferente e simpática ao seu lado. Está a fazer uma campanha de relações públicas, explicou Laura. A fingir ser o marido devoto, preocupado com a sua mulher grávida e perturbada. Alega que estás em crise de saúde mental. Isabel examinou as fotos. Em cada uma, Cassian parecia perfeitamente preocupado, perfeitamente composto. Até os gestos casuais pareciam ensaiados para máximo efeito. Há mais, continuou Laura. Ele deu entrada num pedido de custódia total. Alega que és inapta. Os advogados estão a pressionar por uma avaliação psicológica. O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse a sua raiva. Ele não pode. Está a tentar, mas aqui está o que ele não sabe. Laura puxou outro conjunto de documentos. Lembras-te das outras mulheres que a Madison mencionou? Já não estão só a falar com os mídia. Estão a apresentar queixas oficiais. 3 ex-funcionárias. 2 mulheres de membros da direção. O padrão está a tornar-se impossível de ignorar. O telefone de Isabel vibrou. Um alerta de notícias. O estômago caiu-lhe ao ler o título. Líder empresarial de Seattle, Cassian Mercer, fala publicamente. A minha esposa precisa de ajuda, não de manchetes. O vídeo mostrava-o a sair do escritório, com um ar cuidadosamente perturbado. Só quero o melhor para Isabel e para o nosso filho, dizia a voz dele, a escorrer preocupação. Esta tensão, estas falsas acusações, são sintomas de um problema mais profundo. Um que tentei ajudá-la a resolver em privado. Desliga isso, disse Asher da porta, tendo chegado sem ser notado, provavelmente avisado por Laura. Não precisas de ouvir as mentiras dele. Mas Isabel continuou a assistir. No vídeo, Cassian mostrou o que pareciam ser registros médicos. Os médicos dela têm estado preocupados há meses. O estresse da gravidez, combinado com o histórico dela. Que histórico? Perguntou um jornalista. A pausa de Cassian foi perfeitamente cronometrada. Respeitei a privacidade dela durante anos. Protegi-a. Mas se ela insiste em tornar isto público, ele abanou a cabeça tristemente. Os registros falam por si. O vídeo terminou. As mãos de Isabel tremiam. Ele fabricou registros médicos. Podemos provar que são falsos, garantiu Laura. Mas vai levar tempo. E entretanto, ele está a envenenar o poço, terminou Randy, entrando com o bloco de notas. Está a fazer parecer que qualquer acusação tua é delírio paranoico. O bebê mexeu-se inquieto. Isabel pressionou uma mão contra o lado, sentindo os pontapés fortes. Já com 7 meses, cada dia aproximando-se do momento em que Cassian tentaria tirar-lhe tudo. Miss Blake. Pat Harrison apareceu à porta. Está aqui alguém que quer vê-la. Diz que é importante. Madison Rain Collins entrou na sala de descanso, parecendo nada como a mulher polida de antes. As roupas de marca foram substituídas por jeans e uma camisola simples. O cabelo loiro platinado estava puxado para trás naturalmente. Tenho algo, disse sem rodeios. Algo que ele não sabe que guardei. Ela tirou um pequeno gravador de voz, um modelo antigo, fácil de ignorar. Ele deu-me isto há 2 anos. Disse para gravar todas as reuniões dele para garantir atas exatas. Mas eu gravei tudo, incluindo o dia em que ele falou sobre internar a ex-mulher quando ela ameaçou expô-lo. O quarto ficou em silêncio. A caneta de Laura parou a meio da anotação. A ex-mulher. A voz de Asher era perigosa. Madison acenou. Andrea Mercer. Agora Andrea Reynolds. Vive no Oregon com outro nome. Ele destruiu-a. Mas ela está disposta a falar agora. A testemunhar. Isabel sentiu o mundo a mudar. Ele já fez isto antes. E vai fazê-lo de novo, disse Madison. A menos que o parem.
Do lado de fora da janela da sala de descanso, as equipas de construção trabalhavam no projeto Riverside, lançando fundações para novos começos. O som do progresso, martelos, serras, vozes a medir, filtrava-se através do vidro. Isabel endireitou-se, uma mão ainda sobre o bebê ativo. Liga para Andrea, disse a Laura. Recolhe o depoimento dela. Randy, prepara os papéis de emenda. Já não estamos só a defender. O que estás a pensar? Perguntou Asher, reconhecendo o olhar nos olhos da irmã. Estou a pensar que está na hora de construir algo novo, disse Isabel, olhando para os seus planos arquitetônicos. Algo que ele não possa destruir. A verdade sobre Cassian Mercer. Toda ela. Cada vítima. Cada mentira. Cada fachada cuidadosamente construída. O bebê deu outro pontapé, forte e certo. Como a mãe. A romper muros. A encontrar luz. Andrea Reynolds sentou-se no escritório de Randy, as mãos firmes enquanto assinava sua declaração. Aos 42 anos, movia-se com a precisão de quem se reconstruiu do zero. O cabelo escuro tinha fios grisalhos que ela não se dava ao trabalho de esconder. E os olhos brilhavam com a clareza conquistada com esforço. 8 anos, disse, pousando a caneta. Esperei 8 anos para alguém acreditar em mim. Para ver através dele. Ela olhou para Isabel. Quando vi a tua história, quase não consegui respirar. Era como ler a minha própria vida. Isabel mudou-se na cadeira, agora grávida de 8 meses e sentindo cada momento. Como escapaste? O meu irmão, sorriu Andrea tristemente. Ele morreu o ano passado. Mas salvou-me a vida. Ajudou-me a desaparecer enquanto Cassian estava numa viagem de negócios. Deixei tudo para trás, menos as provas. Ela deu uma palmadinha na pasta espessa na secretária de Randy. Provas de gaslighting. Registros médicos manipulados. Abuso financeiro. Tudo que eu não podia usar na altura porque ele já tinha destruído a minha credibilidade. Randy folheou os documentos, a expressão a escurecer. O padrão é idêntico. Até a guerra psicológica. Por que resulta, disse Andrea simplesmente. Ele escolhe mulheres fortes. Mulheres independentes. Depois faz com que duvidem dessa força até serem sombras de si mesmas. Passei 2 anos em terapia para voltar a confiar na minha mente. O telefone de Isabel vibrou. Outro alerta de notícias. Cassian tinha convocado uma conferência de imprensa para a manhã seguinte. O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse a ansiedade dela. Ele vai usar isso, avisou Laura, do seu lugar à janela. Vai fazer parecer 2 mulheres instáveis a reforçarem as ilusões uma da outra. Não, disse Isabel com firmeza. Ele vai enfrentar-nos. As 2. Em direto, em frente às câmaras. Ela virou-se para Andrea. Se estiveres disposta. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Andrea. Querida, estou disposta há 8 anos. A porta abriu de rompante. Gideon entrou com o cabelo despenteado de ter corrido. Tens de ver isto agora. Ele puxou uma transmissão em direto no telemóvel. Madison estava à porta da sede da empresa de Cassian, rodeada por jornalistas. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela estava um grupo de mulheres, ex-funcionárias, assistentes, todas com pastas nas mãos. Cada mulher aqui tem provas, Madison falava, a voz clara e firme. Cada uma tem provas do padrão de abuso psicológico e emocional do Sr. Mercer, de manipulação, de usar o poder para silenciar qualquer um que ameaçasse o seu controlo. A câmara percorreu os rostos, mulheres de diferentes idades, origens, posições, todas com a mesma expressão determinada. Jesus, murmurou Randy. 17 até agora, respondeu Gideon. E mais a aparecerem a cada hora. No ecrã, Madison levantou uma pen USB. Isto contém gravações ao longo de 5 anos. O Sr. Mercer gostava de gravar tudo. Chamava-lhe proteger-se. Bem, agora essas gravações vão proteger os outros dele. O telefone de Isabel tocou. O nome de Cassian apareceu no ecrã. A sala ficou em silêncio. O rosto de Andrea empalideceu ligeiramente. Não tens de atender, disse Andrea. Tenho, disse Isabel, levantando-se com esforço. Ela colocou o telefone em alta voz. Olá, Cassian. Isso acaba agora. A voz dele era controlada, mas por baixo havia algo que ela nunca ouvira antes. Medo. Estás a destruir tudo o que construí.
Não, corrigiu Isabel. Tu construíste uma casa de mentiras. Nós só estamos a abrir as janelas. Estou a tentar proteger-te. Ele mudou de tática, suavizando o tom. Não estás a pensar com clareza. O estresse da gravidez. É nada comparado ao estresse de viver nas tuas mentiras, respondeu Isabel, a voz ficando mais forte. Lembras-te do que disseste sobre arranjos, Cassian? Sobre os rearranjar depois do nascimento do bebê? Bem, estou a rearranjar as coisas, à minha maneira. Uma pausa. Quando ele falou novamente, a máscara tinha caído por completo. Achas que ganhaste? Eu controlo metade deste estado. Uma palavra minha será abafada pelas vozes de todas as mulheres que tentaste silenciar. Isabel colocou uma mão sobre o bebê ativo. Vemo-nos na conferência de imprensa amanhã. A tua esposa, a tua primeira esposa, está ansiosa por isso. Ela desligou antes que ele pudesse responder. A sala explodiu em movimento. Rende ligar para os contactos da imprensa que tinham preparado, Laura coordenar a segurança, Gideon a enviar atualizações para Asher, que já estava a organizar a logística para o dia seguinte. Andréa tocou no braço de Isabel. Já não tens medo? Não, sorriu Isabel, sentindo o bebê mover-se sob a palma da mão. Já não sou invisível. Nenhuma de nós é. Lá fora, nuvens de tempestade acumulavam-se sobre Mariners Hill. Mas desta vez, Isabel dava as boas-vindas ao trovão. Algumas tempestades não destroem, limpam o ar, lavam a mentira e deixam o mundo limpo e novo. Amanhã traria relâmpagos. E ela estava pronta para deixá-los atingir. O centro de convenções de Seattle fervilhava com energia nervosa quando Cassian Mercer subiu ao pódio. Impecável como sempre, num fato cinzento carvão, projetava uma imagem de dignidade preocupada. Os flashes das câmaras captaram a sua expressão cuidadosamente treinada de devoção ansiosa enquanto ajustava o microfone. Apresento-me hoje como marido, futuro pai, e homem profundamente preocupado com o bem-estar da sua família, começou, a voz com aquele tom familiar de sinceridade ensaiada. As recentes acusações contra mim são todas verdadeiras, interrompeu a voz de Isabel, ao entrar pela porta lateral. Andréa Reynolds ao seu lado. A imprensa virou-se como uma só. Câmaras a girar para capturar o momento. A máscara de Cassian escorregou. Por um instante, fúria bruta brilhou antes de ser rapidamente escondida por preocupação. Isabel, querida, não devias estar aqui nesse estado. O meu estado é exatamente o motivo por que devo estar aqui, respondeu ela, a voz firme, avançando em direção ao pódio. Com 8 meses de gravidez, carregava-se com dignidade tranquila. O vestido azul simples contrastava fortemente com o fato caro de Cassian. Para proteger o meu filho de se tornar parte da tua coleção de vidas arranjadas. Andréa deu um passo à frente. A fachada de Cassian quebrou mais um pouco. A cor esvaiu-se do seu rosto quando encontrou o olhar da sua primeira esposa. Olá, Cassian, disse Andréa com calma. Faz 8 anos desde que me mandaste internar, para o meu próprio bem. Vamos falar sobre isso. A sala de imprensa explodiu em perguntas. Câmaras a disparar rapidamente. Cassian agarrou o pódio, os nós dos dedos brancos. Estas são claramente mentiras coordenadas, tentou ele, mas a voz já não tinha o controlo suave. 2 mulheres emocionalmente instáveis. 177 mulheres, gritou a voz de Madison ao entrar com o grupo de testemunhas. Todas com provas. Com histórias que coincidem perfeitamente. Queres ouvi-las, Sr. Mercer? A detetive Reeves apareceu no fundo da sala, ladeada por 2 agentes dos assuntos internos. E todas com processos que foram misteriosamente enterrados pelos teus amigos no departamento, disse ela. Os casos estão a ser reabertos hoje. Os olhos de Cassian saltaram entre as saídas. Calculando. A mão movendo-se em direção ao bolso, ao telefone, a sua linha de vida para o poder. Procuras isto? Asher surgiu do lado, segurando o telefone de Cassian. Deixaste cair enquanto estavas ocupado a tratar das licenças da minha empresa. Histórico de chamadas interessante. Invadiste o meu escritório, acusou Cassian, o desespero na voz. Não foi preciso, respondeu Gideon, juntando-se à irmã. O teu chefe de segurança entregou-mo de livre vontade. Afinal, ele tem uma filha que lhe lembra Madison. A sala ficou em silêncio. Cada câmara, cada olhar, focados na cena que se desenrolava. Cassian olhou em volta.
Nenhuma cara amiga. Nenhum aliado. O que queres? Sibilou ele para Isabel, deixando cair todas as pretensões. Dinheiro? Poder? Diz. Quero a verdade, disse Isabel simplesmente. Toda a verdade. Começando com a Andréa. Ela afastou-se, dando o pódio a Andréa. A sua primeira esposa começou a falar, detalhando anos de abuso calculado e manipulação. O mundo cuidadosamente construído de Cassian desmoronava visivelmente. Cada palavra era como um martelo a quebrar as paredes de mentiras e aparências. Madison seguiu com seu testemunho, preciso e devastador. Depois vieram outras, mulheres cujas carreiras ele ameaçara, cujas vidas tentou controlar, cujas histórias enterrou sob camadas de influência e intimidação. Isabel permaneceu em silêncio. Uma mão descansando no seu bebê ativo. Essa criança nunca conheceria o peso de vidas arranjadas ou narrativas controladas. Essa criança conheceria apenas verdade, força e o poder de vozes unidas. Finalmente, ela avançou para o pódio. Cassian, agora pálido e suando, tentou uma última vez. Pensa no bebê, implorou. O nosso filho precisa. O nosso filho precisa de verdade, cortou Isabel. E eu também. Virou-se para as câmaras, a voz clara e forte. O meu nome é Isabel Blake. Não sou instável. Não estou confusa. Sou uma mulher que escolheu liberdade em vez de medo, verdade em vez de arranjos, e força em vez de silêncio. O bebê deu um pontapé forte, como que pontuando as palavras. Lá fora, o sol rompeu as nuvens de Seattle, lançando feixes de luz pelas janelas do centro de convenções. Cassian afundou-se na cadeira quando a detetive Reeves se aproximou com o mandado. O seu império de controlo estava a cair, exposto não por escândalo ou força, mas pelo simples e devastador poder da verdade dita em voz alta. No fundo da sala, Randy acenava satisfeito, o bloco de notas cheio de pontos que se tornariam a base de vários processos. Laura falava discretamente no rádio, a coordenar com os agentes à espera lá fora. E Isabel, de pé num feixe de luz, sentiu as últimas correntes do medo a quebrarem-se. A tempestade não a tinha destruído. Tinha-a libertado. O nascer do sol pintava Mariners Hill em tons de dourado. O portátil dela exibia manchetes de todo o país. Império de corruptos desmorona. Mulheres unem-se para expor anos de abusos. Mercer enfrenta múltiplas investigações. Mas foi uma manchete local mais pequena que a fez sorrir. Desenvolvimento Riverside anuncia projeto habitacional inovador. Abaixo estava uma fotografia dos seus mais recentes planos arquitetônicos. O seu trabalho real. O seu verdadeiro legado. Uma batida porta revelou Madison, com 2 chávenas de chá de ervas. O cabelo platinado dela estava a crescer, raízes escuras visíveis, como a verdade a emergir da artificialidade. O procurador quer reunir-se conosco hoje, disse Madison, sentando-se na cadeira gasta. Estão a construir um caso para acusações criminais, padrão de assédio, intimidação de testemunhas, corrupção. Como estás a aguentar? Perguntou Isabel, notando a sombra sob os olhos da mulher mais nova. Os dedos de Madison traçaram a borda da chávena. É estranho, durante tanto tempo achei que poder significava ser o acessório perfeito na vida de outra pessoa. Depois sorriu levemente. Agora, estou a candidatar-me à universidade. Arquitetura, na verdade. O teu trabalho inspirou-me. O bebê deu um pontapé e Isabel ajustou-se para encontrar uma posição mais confortável. Aos 8 meses, cada movimento era uma negociação. E a Andréa? Voa hoje à noite de volta para o Oregon. Mas vem para o julgamento. Madison hesitou. Ela está a escrever um livro. Sobre sobrevivência. Sobre reconstrução. Quer que todas nós contribuamos com as nossas histórias. Outra batida à porta, desta vez, Asher. As botas de trabalho dele deixavam pegadas empoeiradas no chão. O Pet está à tua procura. Algo sobre os projetos do centro comunitário. Isabel olhou para o relógio. A apresentação é às 10 horas. Tenho de me preparar. Tens a certeza de que estás pronta? Os olhos de Asher tinham aquela preocupação fraterna familiar. Depois de ontem. Isabel disse, levantando-se com cuidado. Ontem foi sobre libertar-me. Hoje é sobre construir algo novo. O telefone vibrou, uma mensagem da detetive Reeves. Ativos de Cassian congelados.
Juiz concedeu ordem de restrição temporária. Data do julgamento marcada para o próximo mês. Como se fosse por sinal, chegou outra mensagem, do número de Cassian, mas enviada pelo advogado. Cliente disposto a discutir acordo. Divórcio completo. Nenhuma disputa de custódia. Em troca de redução nas acusações. Madison leu por cima do ombro dela e bufou. Agora ele quer negociar. Agora ele não tem escolha, respondeu Isabel, guardando o telefone. Ela não temia mais as mensagens dele desde o dia em que ouviu a gravação. A liberdade do medo era uma forma de poder. Gideon entrou de rompante, com o portátil nas mãos. Tens de ver isto. Está a ser tendência em todo o país. No ecrã, mulheres de todo o país partilhavam histórias semelhantes, de controlo disfarçado de cuidado, de poder usado como prisão, de silêncio reforçado pela vergonha. Sob cada publicação, o mesmo hashtag sem mais arranjos. Tu começaste algo maior que o Cassian, disse Gideon suavemente. Algo que precisava de começar. Isabel tocou no ecrã, lendo história após história. Não, começamos juntas. Todas as mulheres que falaram. Cada pessoa que escolheu a verdade em vez do poder. Ela reuniu os materiais para a apresentação, sentindo o bebê mexer-se inquieto. Em breve, dentro de semanas, o seu filho nasceria, num mundo já mudado pela verdade. Um mundo onde arranjos podiam ser desafiados. Onde o silêncio podia ser quebrado. Onde a força podia ser encontrada no simples ato de falar. Pronta? Perguntou Asher, segurando seu portfólio. Pela janela, Mariners Hill estendia-se abaixo, já não um refúgio, mas uma plataforma de lançamento. O tribunal onde Randy estava a arquivar as últimas moções. A esquadra onde Laura construía o caso. O estaleiro onde os seus projetos estavam a ganhar forma. O pequeno escritório onde Madison entregaria as candidaturas para a universidade. O bebê deu outro pontapé, forte e certo. Pronta. Sabes que mais? Isabel sorriu, reunindo as suas coisas. Estou mesmo. Ao saírem do apartamento, o sol da manhã refletia-se na antiga chave de latão na mão de Asher, aquela com que ele sempre mexia quando estava preocupado. Mas hoje, ela permanecia imóvel e silenciosa na sua palma. Sem mais energia nervosa. Sem mais medo pela irmã. Lá embaixo, o dono da livraria arrumava os expositores na calçada. Acenou-lhes. Ei, arquiteta! Os teus projetos saíram no jornal. Madison riu. Melhor manchete do que a de ontem. Todas as manchetes a partir de agora, disse Isabel, pousando uma mão sobre a barriga, serão as que escrevermos nós próprias. Elas entraram na luz da manhã, deixando as sombras para trás. À frente, havia apresentações, reuniões, batalhas legais, e um nascimento que traria não apenas uma nova vida, mas um novo capítulo. Mas o medo tinha desaparecido, lavado pela verdade e pela solidariedade. A tempestade tinha passado. E no seu rastro, tudo estava a crescer mais forte. 3 semanas depois da conferência de imprensa, numa manhã fresca de outono, Olivia Blake anunciou a sua chegada com um poderoso choro que ecoou pela sala de parto do Hospital Geral de Mariners Hill. 3,8 quilogramas de pura força irreprimível. Tal como a mãe. Quando Isabel segurou a filha pela primeira vez, maravilhou-se com as pequenas mãos que já pareciam alcançar o futuro. Sem arranjos. Sem restrições. Sem gaiolas cuidadosamente construídas conteriam esta criança. Olivia cresceria conhecendo apenas a verdade, a liberdade e o poder da sua própria voz. Lá fora do quarto do hospital, o seu sistema de apoio aguardava. Asher e Gideon, ambos a tentarem parecer calmos, e a falharem espetacularmente. Randy com charutos que não estava autorizado a acender. A detetive Reeves, Laura, agora, depois de tudo, a verificar o telemóvel por atualizações sobre os processos legais de Cassian. A porta abriu-se e Madison entrou em silêncio. Os livros do primeiro semestre de arquitetura debaixo do braço. Ela é linda, sussurrou, vendo Olivia agarrar o dedo de Isabel. Está livre. O juiz assinou esta manhã, anunciou Laura da porta. Custódia total para Isabel. Sem direitos de visita para Cassian. Os advogados nem contestaram. Estão demasiado ocupados a lidar com as acusações criminais. Isabel mal os ouvia. Estava perdida nos olhos de Olivia, escuros e atentos, absorvendo o mundo com um olhar sem medo ou dúvida. Isto era o que liberdade parecia. Isto era o que a verdade sentia.
Uma semana depois, Isabel estava no seu novo escritório recém-completado na sede do desenvolvimento Riverside. As janelas panorâmicas ofereciam vista para o estaleiro onde seus projetos tomavam forma, casas modernas e sustentáveis, construídas com beleza e autenticidade em mente. Sem fachadas falsas. Sem compromissos escondidos. O livro de Andréa estava na secretária, Desmascarar o Controlo, Histórias de Sobrevivência e Força, já nos tops de vendas. Dentro, as vozes femininas soavam claras e verdadeiras, incluindo o capítulo de Madison, sobre encontrar-se depois de se perder, e a própria história de Isabel sobre libertar-se. Olivia dormia tranquilamente no ovinho, enquanto Isabel revia os planos mais recentes. O centro comunitário seria lançado no próximo mês. O design incorporava elementos de todas as mulheres que se levantaram naquela conferência de imprensa. Uma parede de janelas para a transparência. Espaços abertos para a liberdade. Fundações fortes construídas sobre a verdade. O telefone vibrou com um alerta de notícias. CEO da Mercer Enterprises declara-se culpado de múltiplas acusações. A fotografia mostrava Cassian a ser conduzido para o tribunal, a sua fachada perfeita finalmente rachada, sem conserto. Ela fechou o alerta sem ler mais. A história dele já não fazia parte da dela. Miss Blake. A assistente espreitou. A diretora do abrigo feminino está aqui para discutir os planos da renovação. Pode mandá-la entrar, disse Isabel, sorrindo, levantando Olivia do ovinho. Temos projetos para discutir. A diretora do abrigo, uma mulher determinada chamada Denise, entrou com a sua própria pilha de ideias. Tenho acompanhado teu trabalho, disse ela, vendo Isabel equilibrar o bebê e os desenhos com naturalidade. Não só os edifícios, as mudanças que inspiraste. Nós inspiramos, corrigiu Isabel. Cada mulher que fala, que se liberta, que constrói algo novo, todas fazemos parte do mesmo plano. Olivia mexeu-se, abrindo os olhos para observar o escritório banhado de luz solar. Lá fora, equipas de construção trabalhavam nas fundações de novas casas. Lá dentro, duas mulheres inclinavam-se sobre os planos de um lugar onde outras encontrariam a sua força. Mais tarde, naquela noite, a caminho de casa por Mariners Hill, com Olivia aconchegada contra o peito, Isabel parou para observar o pôr do sol pintar o céu em tons de possibilidade. Trabalhadores instalavam a placa da primeira sessão concluída do desenvolvimento, Blake Commons, construindo o amanhã juntos. Gideon apareceu a correr, ainda com a roupa de trabalho. Preciso de uma mãozinha, mana. Não, sorriu Isabel, sentindo o batimento constante de Olivia contra o seu próprio, mas aceito companhia. Caminharam em silêncio confortável, passando pela livraria onde a sua jornada de liberdade começara, o escritório onde agora construía novos sonhos, o tribunal onde a verdade finalmente derrubara o poder. No seu apartamento, agora renovado e verdadeiramente seu, Asher esperava com o jantar. A mesa de jantar estava coberta com plantas, documentos legais e o livro de Andréa, sinais de uma vida plenamente vivida, escolhas feitas em liberdade. Olivia olhou para a mãe com aqueles olhos claros e destemidos. Neles, Isabel via tudo pelo que lutara, não apenas do que escapara, mas o que criará. Não apenas uma fuga de uma gaiola dourada, mas a construção de um mundo onde gaiolas não teriam lugar. Bem-vinda a casa, pequenina, sussurrou a filha. Bem-vinda a uma vida sem arranjos. Lá fora, o sol pôs-se sobre Mariners Hill e estrelas começaram a aparecer, cada uma luz na escuridão, cada uma história de verdade a romper. Lá dentro, rodeada de família e provas de sonhos realizados, Isabel Blake segurava o seu futuro nos braços. Ela não apenas sobreviveu. Ela não apenas escapou. Ela reconstruiu. Ela criou. Ela voou. E, ao fazê-lo, mostrou a outras como abrir as próprias asas. Esse era o seu verdadeiro projeto, não apenas de edifícios, mas de coragem. Não apenas de espaços, mas de liberdade. A maior arquitetura de todas, uma vida construída sobre a verdade, fortalecida pelo amor e livre para alcançar as estrelas. 5 anos depois, a brisa de outono carregava o som de risos por Blake Commons. Olivia, agora uma menina de 5 anos com os olhos determinados da mãe, corria atrás das folhas caídas pela praça central. Os caracóis escuros saltavam a cada passo, livres e selvagens como seu espírito. Mamã, olha! Gritou ela, apontando para a parede do centro comunitário, onde dezenas de fotografias estavam alinhadas em filas organizadas. És tu! Isabel parou ao lado da filha, observando o painel intitulado Vozes da Mudança. As fotos documentavam a sua jornada,
a conferência de imprensa que derrubou o poder de Cassian, as mulheres que se uniram, o lançamento do primeiro abrigo. Mas, mais importante, mostravam o que veio depois. Novos negócios fundados por sobreviventes. Diplomadas dos seus programas de apoio. Famílias a reconstruir as suas vidas. Madison surgiu da ala de arquitetura do centro comunitário, onde agora lecionava a tempo parcial enquanto geria o seu próprio e bem-sucedido estúdio de design. O cabelo escuro natural há muito substituíra o loiro platinado, e a sua confiança vinha da competência, não da aparência. O novo semestre começa para a semana, disse ela, observando Olivia brincar. Temos o dobro de candidatas para o programa de bolsas este ano. A bolsa, financiada com os lucros da agora série best-seller de Andrea sobre libertar-se do controlo, ajudava sobreviventes a reconstruírem as suas vidas através da educação. A própria Andrea tornará-se uma defensora proeminente, testemunhando no Congresso sobre controlo coercivo e ajudando a aprovar novas leis para proteger vítimas. O império de Cassian desmoronara-se há anos. A confissão de culpa resultou numa sentença significativa. A história fez manchetes, mas não as que realmente importavam. As verdadeiras manchetes falavam das mudanças que se seguiram, das mulheres que encontraram as suas vozes, dos sistemas que foram reformados, das vidas que foram reconstruídas. A detetive Reeves, agora Capitã Reeves, fundaram uma unidade especializada em investigar padrões de controlo e abuso. O escritório de advocacia de Randy focava-se exclusivamente em ajudar sobreviventes no caminho para a liberdade. E os irmãos de Isabel expandiram a empresa de construção, trabalhando lado a lado com programas de apoio para criar habitação segura e acessível. A própria firma de arquitetura de Isabel, Blake Designs, cresceu além de Mariners Hill, conhecida por criar espaços que priorizavam tanto a liberdade física quanto emocional. Mas o seu projeto mais importante continuava a ser aquele que moldava todos os dias, uma vida construída sobre a verdade, fortalecida pelo amor e partilhada com a sua filha. Preparada para o gelado? Perguntou a Olivia, que tinha acabado a sua expedição às folhas ao lado do tio Asher e do tio Gideon. Vão encontrar-se conosco lá, sorriu Madison. Algo sobre um novo projeto que querem discutir. Ao caminharem por Blake Commons, Isabel via reflexos da sua jornada em todo lado. Os espaços abertos que promoviam ligação. Os jardins onde a cura podia florescer. As janelas que deixavam entrar luz e verdade. Mas, acima de tudo, ela via isso em Olivia. Na sua gargalhada destemida. Nas perguntas curiosas. Na sua capacidade natural de ocupar espaço no mundo sem pedir desculpa. A sua filha nunca conheceria o peso de vidas arranjadas ou narrativas controladas. Cresceria vendo a mãe, e as mulheres à sua volta, firmes no seu poder, construindo seus sonhos, falando a sua verdade. Essa era a verdadeira vitória. Não apenas libertar-se, mas manter-se livre. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Não apenas uma voz a erguer-se, mas um coro de vozes a elevar-se juntas. E, em algum lugar, outra mulher estava a encontrar a sua força. A quebrar o silêncio. A abrir as asas. A história não tinha terminado. Apenas começava. Para cada nova voz que se ergue. Para cada verdade que rompe o silêncio. Para cada vida reconstruída sobre fundações de liberdade. Este era o seu legado. Não um livro fechado, mas uma porta aberta. Não um fim, mas um eterno começo. Asas da mudança, a elevar-se cada vez mais alto. Baseado na jornada poderosa de Isabel e nas diferentes formas de controlo que enfrentou no casamento com Cassian, reflete. Em que momentos da tua vida te sentiste invisível, ou com a tua voz silenciada numa relação? Como reconheceste os sinais e encontraste a força para te libertares? Esta história mostra-nos que a liberdade começa quando reconhecemos o nosso próprio valor e nos rodeamos de pessoas que apoiam nosso verdadeiro crescimento, não apenas a versão arranjada de nós. Como vês estes padrões a manifestarem-se nas relações à tua volta?